Quarta-feira, não, terça-feira, já comecei bem o vídeo, comecei errado. Terça-feira, dia de gaúchos, hoje no NBB. Tanto jogam no mesmo dia, União Corinthians e Caxias do Sul. Análise do jogo não, o que eu acho, assim, fazer um pós-jogo, o que eu acho que será esse jogo hoje. Mas antes de falar, a União Corinthians joga hoje contra o Paulistano, 7h30, a princípio sem transmissão. Eu recomendo para os torcedores do União Corinthians que olhem as redes sociais, que sigam as redes sociais do União Corinthians, porque normalmente quando é aqui no Sul e não tem transmissão, o União Corinthians não transmite, tá? O Cerrado é um que transmite no canal deles, que eles abraçam a questão da transmissão, o União Corinthians não. Mas normalmente, né, não sabemos. Mas eles indicam ali onde a bola vai, tipo, a Rádio Santa Cruz normalmente transmite pelo menos em áudio o jogo, recomendação. Então siga para ver se tem alguma forma de estar assistindo. E às 8 horas, 7h30 começa o jogo. E às 8 horas tem Caxias do Sul e São Paulo. Ambos os jogos vão ser no Rio Grande do Sul, obviamente. O único vai ser no Arnão, lá em Santa Cruz do Sul. O jogo do Caxias vai ser no ginásio do SESI, em Caxias do Sul. Caxias e São Paulo. Vamos lá. Primeiro jogo, União Corinthians e Paulistano. Complicado, tá? O Paulistano, entre esses 4 clubes aí que eu citei, ele é o melhor colocado e 7º colocado na tabela. O Paulistano tem um histórico de formar muito bons times, assim, e sempre chega. Pra mim, ele e normalmente ele chega aqueles que eu digo, os 9, a elite do NBB, aqueles 9 melhores clubes, melhores estruturados, que normalmente chegam mais longe, com uma boa categoria de base, com uma estrutura realmente profissional de basquete. O Paulistano é dessa turma, sendo que a gente olha, eles estão em 7º colocado. Eles vêm numa sequência de 2 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 3 jogos, não necessariamente nessa ordem, tá? Mas nesses 3 jogos eles tiveram 2 vitórias e 1 derrota. E o União Corinthians em 11º, é o melhor colocado entre os 2 gaúchos, apesar de estar vindo uma sequência de 3 derrotas seguidas dos 3 últimos jogos. O que a gente pode pensar? Eu acho que esse jogo, assim, em relação à lógica, nos leva a crer que derrota do União Corinthians, assim. Mas eu acho que não tem que ser a atitude do União Corinthians antes de começar o jogo. Tem que buscar a vitória. Tem que tentar lanchar não, mas se manter ali nos décimos, entre os 16 primeiros colocados na tabela, questão de playoffs, e não vai ser um jogo fácil, tá? Mas eu acho sim muito possível, minimamente, o União Corinthians ser competitivo e buscar a vitória. Mas a tendência é derrota. Se perder não é nenhuma vergonha, assim, mas é mais por questão de 3 derrotas consecutivas, vai para a 4ª. Tá em 11º, não é uma posição ruim, mas poderia estar melhor? Poderia muita coisa, mas infelizmente não acontece. Então vamos ver. 7h30, a princípio sem transmissão, tem que estar em Santa Cruz do Sul. Vá, lote o Arnão, vai e apoie, mas eu acredito que não é um jogo só com a torcida empurrando, tá? É um jogo que vai depender muito do Rodrigo Silva e como o time vai se comportar em quadra, mas eu acho que é mais uma questão tática, como praticamente vai ser a entrega do União Corinthians para ganhar esse jogo. E às 20 horas, 8 horas da noite, aí sim com transmissão da ESPN Star Plus, o Caxias joga contra o São Paulo. O São Paulo, 14º colocado, está na zona de classificação, não fez uma boa início de temporada, mas está numa sequência dos 3 últimos jogos, 2 vitórias e 1 derrota. Não é a recuperação, mas já está muito melhor que foi no início do campeonato. Lógica, se a gente apontasse pela essa lógica, o Caxias do Sul teria mais vantagem, seria para mim o favorito para ganhar esse jogo, muito por causa do início da temporada do São Paulo. E o Caxias está em 12º, o São Paulo está em 14º, eles não estão muito longe, mas é aquela coisa, o Caxias também vem de 13 derrotas consecutivas, se a gente pegar os 3 últimos jogos. E o São Paulo tem algo nos 3 últimos jogos, foi muito similar ao Paulistano, 2 vitórias e 1 derrota. A questão é, pela lógica, o Caxias ganha. Eu acho que o São Paulo tem grande chance de levar. Hoje, por esse embalo, não sei se é a palavra certa, assim, mas esses últimos jogos o encaixa melhor, sendo que tem 2 vitórias e 1 derrota, sendo que o Caxias só vem de derrota. Então, complicado. Eu torço para que o Caxias ganhe, tá? Eu tomara que realmente ganhe, até para embalar um pouco na tabela, quebrar esse jejum de derrotas
E também não foi jogo fácil para os dois lá. Não dá para esquecer que tanto o União Corinthians e Caxias vem de derrota para Bauru e César Franco. Isso não é nenhum demérito, tá? Assim como o União Corinthians perdeu hoje, cara, é contra o Paulistano. E o Caxias perdendo pro São Paulo é demérito? É daquela coisa que eu digo. Se tu é no campeonato tu quer se classificar, o time que tá em 14º não começou tão bem, teoricamente, ele não é fraco, tá? Ele tem um bom elenco, mas ele não começou bem. Então seria um jogo que sim, o Caxias deveria ganhar. Mas não sei se realmente isso vai se concretizar. Mas vamos acreditar, eu vou acreditar na vitória do Caxias do Sul. Apesar de saber que o time é limitado, que eu acho que eles têm que pensar antes de fechar, encerrar as inscrições ali. Que eles abrem um período de inscrições durante a temporada. Eu acho que é interessante o Caxias contratar um outro ala infiltrador, tipo com as características similares ao Wesley Mogi, buscando a infiltração e agressivo em direção ao garrafão. Acho interessante. Pivô, que a gente olha assim, não acho que tá tão mal, tá? O Wesley Senna, ele normalmente se destaca na partida. Rafa Oliveira, ele é um ala pivô, mas também não joga mal, mas não dá o melhor de si. Não é que dá o melhor de si, tá? Ele não entrega tanto que nem o Wesley Senna. E o Vitor Borges, que daí pra mim, sim, esse é o pivô que merece mais espaço no time. Eu acho que ele deveria ter mais oportunidade. Então, não sei se pivô, eu acho que não contrataria, eu acho que não seria necessário. Mas se for dos casos, das posições que precisam, seria um ala e um pivô. Jogo com transmissão, ESPN, vamos assistir e ver o que vai ser. A princípio é isso, derrota do União Corinthians e vitória do Caxias Sul, é o que eu acho, e tomara que se concretize a vitória do Caxias e que o União Corinthians consiga competir nessa partida e realmente ganhar. Vamos ver o que vai ser hoje de noite. Então é isso, depois do jogo pretendo fazer minha análise do jogo do Caxias contra o São Paulo. E vamos ver, essa semana tem mais jogo, assim, tá mais embalado. Claro que por consequência São Paulo depois joga com o União Corinthians e o União Corinthians joga com, e o Paulistano joga com o Caxias. Então mais pra frente a gente vai falando, mas por enquanto é isso. Muito obrigado por ter assistido e só conferir. Esqueci o nome dele agora. Um que me deu um comentário que eu tive no vídeo falando da Supercopa RS, que ele me deu algumas informações muito legais do que é o tipo. Quais são como é que é o critério de classificação para a Supercopa RS. Vamos ver se no futuramente eu passo mais informação dessa como iniciativa muito legal. E por que não? É uma questão que a Federação Gaúcha poderia ver e trabalhar a ideia da possibilidade desses times, ou de a união de alguns times, enfim, um projeto de ter um campeonato estadual de basquete. Claro que o amador tu pode ter bem menos estrutura para ter um time amador em relação ao profissional. Mas o basquete gaúcho não está morto.